Glória a Deus. Bom dia, igreja do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus por mais um domingo. Esse que é o nosso último domingo do mês de julho. E você escolheu a melhor parte, que é começar a semana na presença de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Versículo 18. Nós somos um povo animado. Quem achar aí o texto, diga glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. A versão mais tradicional fala: enchei-vos do Espírito Santo. Eu gosto da NVI porque ela nos traz uma abordagem interessante nesse texto, quando ela diz: deixem-se encher. Isso significa que nós podemos não nos permitir ser cheios pelo Espírito Santo. Vivemos aqui a conferência profética nesses 2 dias. Quem esteve aqui da conferência profética? Alguns dos que estiveram ontem estão de ressaca gospel e não vieram hoje. Saímos daqui, era 1h30 da manhã. E é muito especial ver como o Espírito Santo de Deus se move de maneiras variadas em cada pessoa. E sempre que tem, Eduardo, alguma conferência profética aqui, é engraçado como chegam as dúvidas no WhatsApp. Ontem eu estava almoçando com minha família e o irmão mandou uma mensagem para mim: pastor, a primeira noite da conferência foi bênção, mas eu não caí. Será que eu fui tocado pelo Espírito Santo? E eu saí daqui ontem, já tarde, e a Alice falou: pai, estou com fome. Eu digo: 1h30 da manhã, vamos procurar uma padaria para tomar café, já está amanhecendo o dia. Consegui um lanche ali com ela, e o lugar onde eu parei tinha um espelho na frente de onde eu sentei, então pelo espelho eu vi a porta. Crente chegando, crente, digo: rapaz, podia trocar aqui para Angelim Food, né? Que o povo saiu daqui, sentou uma irmã do nosso lado, falou: pastor, eu tenho uma dúvida. Eu digo: já sei, você não caiu. Ela: pastor, o senhor é profeta. Eu digo: não é porque as pessoas estão me procurando para isso. E o Espírito Santo, ele nos toca, ele nos enche, ele nos transborda e ele conecta com o nosso espírito. E a maneira como nós vamos reagir a isso também toca nas nossas emoções. Alguns são mais contidos. Eu estive aqui orando, impondo as mãos sobre pessoas que estavam ali contidas, mas derramadas na presença de Deus. Outros caíam, levantavam, rodavam, gritavam. Cada um de nós vai receber o mesmo Espírito e vai ter reações diferentes, mas o versículo é o mesmo para todos nós: deixem-se encher. Deixem-se encher. Pastor, não arrepiei, mas chorei. Pastor, chorei, mas não arrepiei. Pastor, caí, não consegui levantar. Pastor, eu não caí. Não é sobre isso. É sobre a presença de Deus manifesta na terceira pessoa da Trindade, que é Jesus, que é o Espírito Santo, e que pode gerar uma série de efeitos em nossas vidas. E é sobre isso que eu vim aqui pregar nessa manhã, sobre as marcas de quem é cheio do Espírito Santo. E eu começo te dizendo que quando Deus habita, a vida testemunha. Quando o Espírito Santo já nos encheu, já nos capacitou, já nos ungiu, haverão evidências. Quem já pisou no Santo dos Santos, já diz a música, né? Em outro lugar. Quando nós andamos com Deus, é notório. Você não precisa chegar num lugar e dizer: eu sou discípulo. Você será identificado. Lembra de Pedro? Acompanhava ali o comboio que prendeu Jesus a uma certa distância, e por 3 vezes ele foi identificado. Você caminhou com Cristo, né? Não sei nem quem é. É daqui do Piauí, é? Andou mais um pouco, alguém olhou para ele e falou assim: você é um discípulo. Ele: não faço ideia nem do que é isso.
A terceira frase para mim é uma das mais marcantes. Quando olharam para ele, disseram assim: você é um discípulo porque o teu jeito de falar te condena. Há evidências em quem caminha com Deus. Eu precisei comprar um óculos semana passada e estava na dúvida entre duas marcas, dois modelos de duas lojas, uma do lado da outra. E eu fiquei amigo logo de todos os vendedores. E conversando, e até que eu tomei a decisão, comprei o óculos que eu precisava, de corrida. E antes de eu ir embora, a vendedora falou assim: você é cristão? Eu falei: sou. Por quê? Ela falou: o teu jeito de falar te condena. A menina era crente. Eu fiquei todo arrepiado, o olho marejou. E eu não cheguei lá com a Bíblia embaixo do braço. Estou aqui nessa noite para falar do Evangelho para vocês, aleluia, e comprar um óculos. Eu só conversei, eu só contei algumas histórias, tirei algumas dúvidas. Quem carrega o Espírito Santo é como quem se passou um perfume. Quem passou um bom perfume nessa manhã aqui, diga amém. Eu já senti vários cheiros aqui, vários diferentes. Você não se passa um perfume para chegar no lugar e dizer: ó, sente aí, Malbec aqui hoje, hein, chama. Você não precisa falar. Se você estiver perfumado, as pessoas vão sentir, vão saber, vão notar e ainda vão te dizer: eita, perfume top, hein? A presença do Espírito Santo, ela nos marca. A presença do Espírito Santo nos identifica. A presença do Espírito Santo atribui a mim e a você características perceptíveis. Mas as pessoas ainda atribuem ou diminuem ou superficializam o entendimento da presença do Espírito Santo às manifestações sobrenaturais que acontecem, aos dons espirituais que são liberados. Mas o objetivo dessa série ao longo de todo o mês de julho é que nós possamos entender 360 graus sobre a pessoa, a atuação, a manifestação e em especial o que tudo isso produz em nós e o que vai poder produzir através de nós. Não podemos limitar o Espírito Santo ao que nós mais gostamos do que Ele faz. É como você ir a um buffet. Você quer, geralmente quem tem um paladar mais infantil, vai colocar no prato o quê? Arroz, feijão, farofa, batata frita e carne. Mas é porque é a melhor parte, cara, começa pela salada. Pega aqui algo que vai ser mais saudável. A gente quer se servir no banquete de Deus daquilo que mais enche os nossos olhos, daquilo que parece ser melhor, porque o toque do Espírito Santo, mesmo que produza convicção no nosso espírito, ele mexe com as nossas emoções. E nós somos seres emocionais, faz parte da nossa natureza trina. Mas as pessoas por vezes ficam apegadas apenas ao efeito emocional que existe, repito. Mas não se apegue apenas ao efeito emocional da presença do Espírito Santo. Deseje aquilo que Ele vai produzir em você, porque as emoções, elas são oscilantes. E se você se apega apenas ao efeito emocional da presença do Espírito Santo, no dia que você não sente algo emocional, você acha que Ele não fez nada. No dia que porventura você não sente um arrepio, você acha que Ele não agiu. E eu perguntei para essa irmã, 1h49 da manhã: irmã, o que foi que você sentiu hoje? Ela disse: pastor, enquanto ele pregava, meu coração aqueceu e nasceu em mim uma convicção de chamado poderosa. Eu digo: mulher, se isso não é o Espírito Santo, eu não sei mais o que é. Quem está me entendendo, diga amém. A verdadeira plenitude do Espírito Santo gera em nós, se revela pelas atitudes e escolhas que nós fazemos, pelas decisões que nós tomamos, pelas palavras que saem da nossa boca, pelo estilo de vida que nós decidimos ter. Afinal de contas, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado, guiado por Ele em todas as áreas da nossa existência.
Quem deseja nessa manhã ser cheio do Espírito Santo, diga amém. E eu vou te dar essas marcas aqui, algumas dessas marcas do Espírito Santo em nós. Quem gosta de anotar, a primeira delas é discernimento. Repita comigo, discernimento. Pastor, o que é o discernimento? É o filtro entre a voz de Deus e o ruído do mundo. Discernimento é a capacidade de separar o que é do que não é. Discernimento é a capacidade de entender o que é essência do que é apenas a aparência. E nós vivemos num mundo de aparência. As pessoas tentam vender na internet uma aparência de riqueza, para então vender algum produto que fale sobre isso. Quando às vezes estão endividadas com o nome no SPC. Em uma geração que tenta aparentar tantas coisas, inclusive dentro da nossa geração, muitos tentam aparentar a presença de Deus. Lembra de Moisés? Moisés, quando sobe ao monte, desce de lá com o rosto reluzente. E a luz era tão forte que, para não cegar ninguém, literalmente, ele coloca um véu. Só que em um determinado momento, por algumas escolhas que Moisés fez, esse brilho do Espírito Santo, da presença de Deus, já não estava no rosto dele. Você sabe o que ele fez? Ele manteve o véu. Porque para quem estava olhando, lembrava que ele usava o véu por estar resplandecendo a glória. E agora, não mais resplandecendo, ele também não abria a mão do véu, porque queria parecer que ainda resplandecia. Eu gosto muito de suco de laranja. E outro dia eu fui tomar um suco depois de um treino, e a moça falou assim: ô Joel, não tem o suco de laranja, mas tem esse de caixinha aqui. Eu falei: mulher, quando você prova de algo que é natural, você nunca mais vai querer consumir aquilo que é artificial. Paladar não tem retrocesso, não tem como. Eu não tomo nada artificial. Quando você prova da presença de Deus, quando você mergulha na essência de Deus, quando a presença do Espírito Santo se torna algo muito mais do que emocional, mas se torna algo relacional, você não vai querer artifícios. Você não vai ter a necessidade de tentar parecer alguma coisa, porque você já vai ser. Eu te convido nessa manhã a decidir ser cheio e transbordante, sem se preocupar com o que vão pensar, com o que vão dizer, sem se preocupar com o seu status, sem se preocupar no que você precisa fazer para aparecer, mas simplesmente em se tornar um discípulo fiel de Cristo, cheio do Espírito Santo, a imagem e semelhança de Deus. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você hoje. E eu te falo que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15, nós vamos ver exatamente o que a palavra nos diz sobre o discernimento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você nessa manhã. Você quer ser espiritual? Você vai ter o discernimento sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo as pessoas não vão discernir o que você está pensando. O discernimento nos coloca no nível de caminhada na vida e na fé acima da média. Acima da média, sabe por quê? Porque o Espírito Santo abre os nossos olhos para ver além das aparências e ouvir além das palavras. Discernimento é um dom espiritual, tá bom? Ele é tão dom quanto falar em línguas. Discernimento é tão dom quanto visão. É tão dom quanto interpretação e variedade de línguas. É tão dom quanto cura. Eu lembro que menino, 5, 6 anos, eu tenho esse flash de memória, indo para a igreja com minha mãe. Quando a gente voltava, na hora de dormir, ela fazia uma oração, e por vezes eu já estava pegado no sono. Menino velho de 6, 7 anos, voltou do culto, jantou, capotou.
E uma vez eu senti um cheiro forte. Quando eu acordei, ela tinha botado um pingo de óleo de mirra, Nathaniel, aquele que você estava usando ontem aqui. E ele simplesmente escorreu e caiu no olho. Eu acordei com aquilo, aquele ardor, aquele cheiro forte, maravilhoso da mirra, mas pegou no meu olho, irmão. E aí eu só escutei de longe as palavras dela. Ela tinha me ungido e estava saindo para o quarto dela, mas ainda em oração: Senhor, enche ele com teu espírito e dá para ele sabedoria e discernimento. Eu nunca esqueço, irmão. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Faça a oração da dona Eliana. Faça. Você vai botar a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, todo dia, e vai profetizar: Senhor, enche ele, enche ela do Espírito Santo, e dá para ele, dá para ela sabedoria e discernimento. Irmão, discernimento é uma coisa muito top. É especial demais você ouvir o que não foi dito e ver o que os olhos não podem enxergar. Eu tenho vivido debaixo de discernimento ao longo da minha vida. Eu não troco por nada nesse mundo, porque em um mundo cheio de vozes, quem é cheio do Espírito Santo começa a separar, tá? Discernimento é sobre separar. Quem é cheio do Espírito Santo recebe discernimento, começa a separar o que é voz de Deus, o que é distração das pessoas e o que é engano do maligno. Repita comigo: voz de Deus, distração das pessoas. Fala igual paraense, fala distração. Isso. Aí forçou demais. Diga: voz de Deus, distração das pessoas e o engano do maligno. Irmão, se essas três coisas estiverem muito bem diferenciadas no seu coração, sua vida vai ser extraordinária em Deus. Porque saber o que é direção de Deus é muito importante. Saber o que é distração humana é importante, para não me afastar da voz de Deus. Saber o que é engano do maligno é super importante, para que eu não esteja andando confuso, perdido. Quantos homens e mulheres, debaixo de um chamado especial, debaixo de uma voz de Deus, já se distraíram pelas coisas dessa terra? Quantas pessoas que tinham um destino profético traçado, já desviaram o caminho porque acabaram sendo enganados pelo maligno. Eu te digo nessa manhã que os teus ouvidos espirituais podem ser aquecidos, que os teus olhos espirituais podem ser abertos, que o teu coração pode ser calibrado para discernir a voz de Deus, as distrações humanas e o engano do maligno. Quem crê nisso, diga amém. Por outro lado, eu preciso te dizer que discernimento não é desconfiança, tá? A desconfiança é algo humano. Tem pessoas que por algum tipo de frustração, por algum tipo de tragédia, engano, decepção, se tornam pessoas altamente desconfiadas. E sem você ser curado da desconfiança excessiva, você pode até espiritualizar, achando que isso é discernimento, e não é. Desconfiança é humana. Desconfiança geralmente é regada nos corações das pessoas por traumas, frustrações, problemas do passado que não foram resolvidos. Você foi injustiçado, você foi traído, então você agora tem dificuldade de confiar em pessoas. E sem conhecimento bíblico você vai achar que isso é discernimento e não é. Discernimento não é desconfiança. Discernimento é sensibilidade espiritual. Eu quero ser sensível. Eu quero entender o que Deus está falando. Eu quero entender as batalhas espirituais que estão se levantando. Tem gente que não gosta dessa parte, né? Mas se você for cheio do Espírito Santo, até quando o diabo estiver arrumando o sapato dele para vir na tua direção, você de longe já percebeu. Quando você tem um dia difícil, uma discussão no seu casamento que não termina, um comportamento fora do comum dos seus filhos, uma situação no seu trabalho inexplicável, você é cheio do Espírito Santo, você está cheirando a enxofre isso aqui. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Por onde tu vieste, volta por 7 caminhos diferentes. Você vai começando a repreender, porque você começa a ficar esperto.
Você começa a ficar ligado no movimento. Porque o discernimento do Espírito Santo é essa ferramenta que te faz viver no natural com a mentalidade sobrenatural. Quem quer? Diga amém. Eu não abro mão, irmão. Eu não abro mão. Não tem como ser espiritual tendo uma cabeça natural. Você vai dormir, minha esposa estava terrível hoje, as crianças estavam complicadas, o dia difícil, e o trabalho, e o cliente. Olha, quem muito murmura, pouco discerne. Guarda isso no teu coração. Quem muito murmura, pouco discerne. Sabe por quê? Porque na hora que o mundo está caindo ao teu redor, teu espírito tem que estar assim, ó. O que é isso aqui? Isso aqui não é de Deus. Isso aqui certamente... Entenda, não é para você ficar neurótico, tá? Eu não sou um cara neurótico. Eu sou bem tranquilo. Mas quando o diabo está saindo lá de Parnaíba, eu digo, lá vem. Chega nem em Piripiri. Pode voltar. Que lá o pastor Leandro amarra e quebra ele no meio. Mas o discernimento, por ser algo espiritual, precisa ser alimentado. Se o seu espírito estiver alimentado, como é que eu alimento meu espírito, pastor? Orando, lendo sua Bíblia, jejuando. Você vai alimentando o espírito, e alimentando o espírito você alimenta os dons, os presentes, as ferramentas que ele te deu. Eu estava com um irmão ontem da igreja, fazendo um treino, e aí de vez em quando ele, um xingamentozinho. Eu falei, vem cá, tem 2 semanas que eu não te vejo na igreja, e coincidência ou não, a tua boca está ficando mais suja nas últimas 2 semanas. Aí ele, perdão meu pastor. Eu falei, me incomoda estar do teu lado e você xingando, mas o problema não é sobre mim, é sobre você. Você está desespiritualizando aos poucos, sem perceber. Logo, tuas atitudes, tuas palavras, tuas decisões vão ficando cada vez mais carnais. Me abraçou, pediu perdão, orei por ele. Falei, vamos treinar de novo semana que vem, com a boca limpa, profeta. Aí, tá bom, meu pastor, obrigado. Experimente não comer 2, 3 dias, sua carne enfraquece. Você acha que não alimentar o teu espírito vai fazer um efeito diferente de não alimentar o teu corpo? É o mesmo efeito. E se o teu espírito não estiver alimentado, a nossa natureza adâmica carnal aflora. O velho homem que você fala que morreu, quebra o caixão e sai. Experimenta não alimentar o teu espírito, entre aspas. Não experimenta não, irmão, é ruim. Aí as pessoas procuram, pastor, é porque eu me sinto frio, é porque eu não... Irmão, se os nutricionistas falam que a gente precisa comer periodicamente, tomar água periodicamente, mesmo quando não sentir fome ou não sentir sede, que a fome, o estômago roncando, já é o corpo pedindo socorro, e a boca seca já é um sinal de quase desidratação. O problema é que as pessoas aprenderam a comer só quando estão morrendo de fome, e lembram de tomar um copo d'água quando estão morrendo de sede, e fazem a mesma coisa com o espírito. Deixam ele lá, quando está igual um vale de ossos secos. Pai, eu estou distante de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Anota no teu coração que eu vou te dizer nessa manhã. Tudo o que é vital é diário. Tudo o que é vital é diário. Se você bebe água todo dia, é porque aquilo ali é vital para você. Se você ora todo dia, é porque aquilo ali é vital para você. É questão de sobrevivência. O discernimento precisa ser alimentado. A W. Tozer escreveu que o Espírito Santo nunca nos guia para onde a graça de Deus não possa nos sustentar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, em meio a conflitos, problemas, ela discerne e por isso não compra briga, não entra em discussão, não confia em tudo e em todos, sempre está submetendo tudo ao seu redor a Deus. Vou comprar tal coisa, Senhor, é da tua vontade?
É o momento certo para eu fazer isso? Você sabia que até suas finanças pessoais são prejudicadas quando você toma decisões emocionais sem consultar a Deus? Tudo na vida anda quando nós somos cheios do Espírito Santo. Tudo na vida desanda quando o nosso espírito não está alimentado, porque nossas decisões serão emocionais, naturais e carnais. Tem alguém aqui ainda? Posso continuar? Segunda marca de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo é sabedoria. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Tiago 3, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Quando você quiser saber quais são as características da sabedoria de Deus, por intermédio do Espírito Santo na sua vida, vá para Tiago 3,17, eu leio novamente. A sabedoria que vem do alto. Precisava Tiago falar isso aí? Porque tem a sabedoria dessa vida. Tem as coisas que você aprende pela sua própria experiência. Tem a sabedoria daqueles que vieram antes de nós e que nos deixaram conselhos valiosos. Mas existe uma sabedoria superior, que é a sabedoria do alto. E a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Quando você quiser saber se alguém é sábio, pelo filtro bíblico de sabedoria, essas são as características. Porque alguém ter muito conhecimento e não ser imparcial, não é sábio. Alguém ter toda a formação do mundo e não ser cheio de misericórdia, não é sábio. Sabe do que a gente precisa? Da palavra de Deus, porque aqui tem tudo. Aqui tem a resposta para tudo. Tiago está nos dizendo, queridos, que o Espírito Santo não apenas nos dá conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Para que serve a verdade? Para libertar. Antes nós éramos dotados de informações, porque a religião faz isso muito bem. A religião nos informa sobre Deus. A religião nos informa sobre nós, sobre o que nós temos que fazer para voltar ao relacionamento original que foi deturpado pelo pecado do homem no Éden. A religião fala, pode, não pode. A religião te entrega uma doutrina. A religião nos mostra o que fazer. E Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem é que cuida de órfão e de viúva, irmão? Qual é a recompensa que um órfão pode te dar? Que network uma viúva te promove? A verdadeira religião é fazer por aqueles que não têm como te retribuir o melhor que você pode. Então, se nós nos limitamos à informação, nós podemos ser obesos de informação e ao mesmo tempo não ter conhecimento. Sem conhecimento você não tem liberdade. Agora, o que Tiago nos chama é para que depois de termos a liberdade decretada pelo conhecimento da verdade, agora nós subamos de nível. Repita comigo: informação, conhecimento, sabedoria. O Espírito Santo nos enche de sabedoria. Jesus nos liberta, nos dá a garantia da vida eterna pelo conhecimento da verdade. Se você no seu coração crer e com a sua boca confessar, verdadeiramente você será chamado filho de Deus, ponto. Conhecimento da verdade, decisão pela verdade. Eu decido entregar minha vida a Jesus, pastor, daqui a pouco eu te chamo aqui. Tiago está nos chamando para que pós-libertação, e enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vivamos pela sabedoria do alto, pela capacidade
de ter o conhecimento que será aplicado a tudo e qualquer coisa em nossa vida. Sabedoria não é fazer o que está na teoria. Sabedoria é saber quando fazer, é saber como fazer e principalmente se fazer, se deve fazer. Às vezes nós olhamos pessoas que admiramos, olha como fulano é sábio, olha como a irmã fulana é sábia, a pastora é sábia. Irmãos, sabedoria é uma marca de homens e mulheres que decidiram ter o Espírito Santo não apenas como um culto, o Espírito Santo não apenas como uma série de mensagens, o Espírito Santo não apenas como uma conferência de avivamento, que decidiram ter o Espírito Santo como um amigo íntimo, cujo relacionamento é regado diariamente. Tem alguém comigo aqui? Se isso é verdade no seu coração, aplauda Jesus hoje. A sabedoria do Espírito Santo no teu dia a dia vai te proteger de decisões precipitadas, de decisões emocionais, de decisões carnais. Charles Stanley afirma que a sabedoria do Espírito Santo geralmente vem em silêncio, mas muda o rumo de uma vida toda. Você quer ouvir Deus? Aprenda a ouvir Deus no silêncio. Elias estava na caverna, tem toda uma conversa com Deus, e aí relâmpagos e trovões lá fora, e Deus não estava falando. Um grande vento impetuoso, a natureza dando grandes sinais que até meia hora atrás não dava, e Deus não estava falando. Sabe que horas Deus falou? Depois que passou tudo e veio uma brisa suave, ali a voz de Deus ecoou no coração e nos ouvidos de Elias. Irmãos, nós precisamos silenciar para que Deus possa falar. Nós precisamos silenciar para que o Espírito Santo possa nos revelar coisas íntimas. Você consegue ter uma conversa agradável com alguém no meio de um barulho? Impossível. Eu fui ao litoral semana passada com minha família e tem um restaurante que a gente gosta muito. Chegamos lá numa certa noite e a parte de baixo estava lotada. E o pé direito é muito alto, ele é todo revestido acusticamente. Pode ter 1000 pessoas lá, você consegue conversar de maneira muito agradável. Eu fui estacionar o carro, Lindete entrou com as crianças, a secretária nossa que foi conosco nesse dia. E quando eu voltei, eu não encontrei elas lá. E eu olhei, tinha uma mesa vazia. E aí o garçom falou assim: olha, sua família, ela subiu. Estão aqui agora no nosso segundo pavimento. Eu nem sabia que tinha o segundo pavimento. Aí, aqui é a escada, agora é um setor novo do restaurante aqui em cima. Quando eu subi, irmão, parecia uma feira livre. Porque o pé direito do segundo piso é baixo, o teto é na laje. Tinha 100 pessoas lá em cima, parecia que eram 100.000 pessoas. E eu tenho sensibilidade auditiva. Eu não consegui conversar, foi desagradável. Eu falei, gente, vamos descer. Pode ser a melhor comida do mundo, mas uma refeição numa mesa para mim é algo sagrado. Eu preciso ter uma conversa agradável com quem eu amo, e eu não consigo ter uma conversa agradável no meio de barulho. Alguém aqui consegue? Mas por que a gente não sai do nosso barulho todo dia para ouvir o que Deus está tentando falar para a gente toda hora? Irmãos, Moisés, vou te dar uma referência aqui. Porque Moisés era amigo de Deus. Porque Moisés conversava com Deus face a face. Sabe por quê? Dentre várias coisas, ele saía do arraial todo dia. Eu vou te explicar o que é arraial. O povo de Deus peregrinava pelo deserto. Escuta, parou a nuvem aqui para a peregrinação. Montavam-se as barracas, tendas. 1 milhão de pessoas acampando no deserto. É tenda, irmão. Se cada família tem 5 pessoas em média, quantas tendas nós temos no deserto? Supletivo, Enem? 200.000 tendas, irmão. É tenda para todo lado. E Moisés passava nos corredores e... é uma cidade no deserto. Sabe onde que Moisés armava a tenda dele?
no lugar mais alto. Então, depois que todo mundo tinha armado suas 200.000 tendas, ele procurava uma elevação de areia e lá ele armava a tenda dele. E essa tenda é chamada de tenda do encontro, tenda da revelação, porque ele podia passar o dia todinho lá no meio do povo, porque ele era profeta, mas ele era o legislador. Então, se o filho da Nataniele batesse no filho do irmão, trazia para Moisés resolver. 1 milhão de pessoas trazendo problema para ele todo dia. Então ele passava o dia trabalhando. Alguém aqui tem um dia corrido, diga amém. Moisés atendia problemas de 1 milhão de pessoas por dia. Ele era o prefeito. Só que dava o horário, ele ia para a tenda dele. E lá na tenda dele, ele não fazia mais nada a não ser ouvir Deus. E era porque ele ouvia Deus que no dia seguinte ele descia e tinha conselhos sábios para toda aquela população. É porque ele ouvia Deus que no dia seguinte ele descia, estendia a mão e profetizava. E era porque ele ouvia Deus que no dia seguinte ele descia e resolvia toda sorte de problema. Você quer governar a sua casa? Você quer governar a sua vida? Você quer governar a sua empresa? Você tem pretensões políticas de governar uma cidade, um estado, uma nação? Arma a tua tenda fora do arraial e ouve Deus todo dia. Para Ele. Mas sabe como andamos? Andamos como Marta. Jesus está na casa. Não para. Ah, pastor, mas o mundo é frenético. E Deus está no mesmo lugar, esperando você parar, porque Ele não vai ficar correndo atrás de ti. E vem cá, meu filho, deixa eu falar aqui um negócio. Não, meu filho, opa, eu preciso correr atrás dele. E Ele é tão misericordioso que desde que o mundo é mundo, Ele vem na nossa direção. Ele ia no Éden todo dia. Você quer sentir Deus? Você quer ver Deus? Sai da tua casa, do lugar onde você estiver, 5:30 da tarde, porque você acha que Deus parou de vir na terra na viração do dia? Eu te garanto, Ele vem todo dia. O horário que eu mais ouço Deus é 5:30 da tarde. Irmãos, ou a gente decide ouvir o Senhor e cultivar no silêncio. O cristianismo é como um avião que tem 2 asas. Nós precisamos estar aqui, a congregação, ninguém é igreja sozinho. Essa é uma asa do avião. Mas a outra asa é o lugar secreto, onde você vai fazer, dizer e ouvir coisas que em público você não ouviria. O evangelho só é completo em mim quando eu estou plantado em uma comunidade de fé como esta. E quando ao mesmo tempo eu não abro mão do meu lugar secreto, da minha tenda do encontro, onde depois de ter servido a tantos, eu entro e fico a sós com Ele. Ser cheio do Espírito Santo é pedir fome e sede para Deus, para você não passar um dia sem se alimentar da presença dEle. Terceira característica de alguém cheio do Espírito Santo que eu compartilho com você nessa manhã: moderação. Repita comigo: moderação. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Onde estão os homens dessa casa? Digam amém. Digam comigo: Timóteo. Ok. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não é isso que está escrito? Aqui é equilíbrio, né? Dá no mesmo. As pessoas que são apenas emocionais, ou grande parte da sua vida emocional, elas querem a primeira parte do texto. Eu não sou covarde, eu estou cheio do poder. É mesmo? Que bom. Só que o texto é completo. Poder sem amor serve para quê? Poder sem amor serve apenas para exibição. É quando você até manifesta os seus dons, mas sem amor
Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse poder e fé para transportar o monstro de um lado para o outro, ainda que eu fosse capaz de operar todos os milagres e maravilhas, sem amor, de nada valeria. Poder, amor e moderação, ou equilíbrio na versão NVI. Você quer saber quando eu olho para alguém e o Espírito Santo testifica no meu coração que essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando eu vejo pessoas equilibradas, homens e mulheres equilibrados, são cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres moderados, são cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque essas pessoas não vivem nos extremos. Essas pessoas não vivem baseadas nos seus impulsos, não vivem baseadas nos seus rompantes. Ei, irmão, ser equilibrado é tão espiritual quanto falar em línguas. Ser moderado é tão espiritual quanto ter um dom de visão, sonhos. Pastor, eu quero fluir no profético. Comece a fluir na sabedoria. Comece a ter discernimento. Comece pelo equilíbrio. Comece pelo fruto do Espírito. E pode esperar que do jeito que Deus quiser, para a finalidade a qual Ele quiser te usar, Ele vai te dar os dons, Ele vai te capacitar com as ferramentas e você vai fluir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu gosto da versão que fala vida plena. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que você seja cheio dos dons e cheio do fruto. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo, que te capacita com poder, mas também cheio de amor. A vontade de Deus é que você manifeste os dons no público para edificar a igreja, mas que você não abra mão do secreto. O que é isso? Equilíbrio e moderação. Isso não tem a ver com temperamento não, tá? Isso não justifica você de repente, não, eu vou entrar aqui no culto, vou ficar na minha, porque eu sou equilibrado. Não, não é isso não. Equilíbrio e moderação é nós entendermos que o agir do Espírito Santo controla os nossos impulsos, estreita os nossos extremos e nos torna homens e mulheres que vão tomar decisões certas, que vão estar nos lugares certos, que vão dar os conselhos certos, que vão usar as palavras certas. Como disse Salomão, a resposta branda acalma o furor. Você já viu esse texto? Não está escrito a palavra branda, está escrito a resposta. Sabe por que resposta? Salomão está te dizendo: quando alguém vier contigo cheio da ignorância, você vai ter que dar uma resposta. A vontade da carne é dar a resposta na mesma moeda. Pisou no meu calo, roda a baiana. Eu não levo desaforo para... Você sabe, né? Por que Salomão me fala que a resposta branda? Salomão já está dizendo: vai vir confusão aí, receba. Está repreendido, pastor. Ei, toda a ignorância que fazem contra você é uma oportunidade de você exercer a moderação, o equilíbrio e a resposta branda. Aí você levanta a mão e fala assim: ó Deus, me torna alguém mais paciente. Deus, tá bom, vou pegar uns 4 inimigos aqui e vou mandar para te humilharem, vou mandar para te injustiçarem. Você acha que o músculo cresce como? Querendo que ele cresça ou treinando? Treinando. Você quer ser mais moderado? Prepare-se para estar diante de pessoas desequilibradas. Isso vai treinar o teu espírito, isso vai treinar as tuas emoções, isso vai colocar você no lugar de ser um abençoador e não um retalhador. A gente quer retalhar, a gente quer exercer a justiça humana, a justiça própria. Pastor, mas não é justo o que fizeram. Não é justo. Foi justo pregarem Jesus na cruz? Qual foi o pecado dele? Qual foi o crime dele? E enquanto ele estava lá ensanguentado, com o corpo perfurado, braços, mãos, pulso, chicotadas pela costa, coroa de espinho fincada na cabeça, ele fez uma das orações mais lindas da história da humanidade. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que? Resposta branda. Diante da maior calamidade já registrada na história e na teologia. Mas quando nos sentimos injustiçados, ofendidos, humilhados, traídos,
Primeiro, que deixamos o nosso coração pesado quando não liberamos o perdão. Segundo, que um coração pesado e uma carne bem alimentada vai te levar a tomar decisões, ações e reações que não serão espirituais, das quais você vai se arrepender depois. Eu não conheço um ser humano que tenha se arrependido de dar uma resposta branda, mas conheço muitos, inclusive a mim mesmo, em algumas situações, onde já devolvi na mesma moeda e causei um mal pior e me arrependi 10 vezes depois. Você nunca vai se arrepender de dar uma resposta branda. Pastor, mas fulano não merece. É sobre você. É sobre o Espírito Santo de Deus que habita em você. Tem alguém aqui comigo? Moderação é a maturidade emocional espiritualizada. Anota isso. Moderação é a maturidade emocional espiritualizada. É o oposto do descontrole, do excesso, do 8 a 80. Você está cheio do Espírito Santo quando não responde no impulso. Você está cheio do Espírito Santo quando não alimenta fofoca. Você está cheio do Espírito Santo quando não gasta mais do que pode. Mordomia financeira também é espiritualidade. Ei, você está cheio do Espírito Santo quando cuida do templo do Espírito Santo. Sabia que cuidar do corpo é espiritual? Cuidar da saúde é espiritual. Treinar é espiritual. Comer bem é espiritual. Dormir bem é espiritual. Onde estão os casados dessa casa? Digam amém. Namorar é espiritual. Fé zero. Teve um aleluia aqui. Quem foi? Rapaz, o irmão aqui está animado. Final do culto, eu e Ítalo vamos impor as mãos sobre os homens. Porque não teve nada, irmão. Ninguém falou. Eu acho que eles não entenderam. O pessoal do som aí, eu acho que falhou o microfone nessa hora. Onde estão os casados dessa casa, gente? Amém. Namorar é espiritual. Outro dia eu fui postar sobre isso e meu direct lotou. O cara, pastor, mas tem que ter cuidado. Diga, profeta. Tem que ter cuidado porque tem muita gente cultuando o corpo por aí. Eu falei, de cada 10 pessoas que você conhece, quantas estão negligenciando o corpo e quantas estão cultuando o corpo? Meu pastor, a grande maioria está negligenciando, a começar por mim. Digo, me encontra na Marechal sábado, 4h30 da manhã. Pastor, aí é brincadeira. Digo, não, bora. Cuidar do corpo é espiritual. Um homem e uma mulher cheia. A Bíblia está dizendo que o corpo é o templo do Espírito Santo. Irmão, será que essa morada aí não está larga demais? Você imagina o Espírito Santo dentro de você com esse colesterol tudinho aí, com essa glicose batendo 500. Se a gente for olhar para a Bíblia do jeito que ela é, nós vamos ter que repaginar muita coisa na nossa vida. Alguma vez na sua vida você já tinha parado para pensar que a sua mordomia financeira é sinal da presença do Espírito Santo na sua vida? Sabemos que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, mas achamos que ser cheio do Espírito Santo é apenas fluir nos dons. Então a vida plena que Jesus disse que a gente tem que viver está meio desbalanceada, porque nós entramos no self-service espiritual e vamos nos servindo daquilo que nos parece mais agradável. Eu quero te dizer nessa manhã que uma vida cheia do Espírito Santo é ajustada, é calibrada, é equalizada em todas as áreas. Para você chegar no dia 31 de dezembro de 2025 mais saudável do que começou esse ano, diga amém. Para chegar no final do ano, aplauda Jesus. E pare de comer açúcar. É para chegar no final de 2025 com a sua vida financeira mais equilibrada do que começou o ano. Tem alguém comigo? Olha aí. Amém. Vamos ver se agora vai. É para chegar no final de 2025 namorando mais do que namorava no começo do ano.
Eu vejo gente incrédula nesse lugar. Eu estou profetizando, o cara curso bem casados, tá? As vagas estão abertas, né, Érica? Sabe o que é isso? Tudo que eu estou falando para vocês aqui, moderação, equilíbrio. Quarta característica, são só 34, eu vou apertar o pé aqui. Ontem virou vigília, hoje pode virar também, né? São só 5. Quarta característica, quarta marca de alguém cheio do Espírito Santo, fé. A fé é espiritual, inclusive é um dom do Espírito. Então eu vou fazer a mesma analogia. Ter muita fé, Emanuel, é tão espiritual quanto falar em muitas línguas. Ter muita fé é tão espiritual quanto ter revelação em sonhos. Você está entendendo? Que nós precisamos do Espírito Santo como um todo. Como um todo. Me ajuda? Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Está escrito: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem esperança pelo poder. Um homem cheio do Espírito Santo abre o noticiário, vê os problemas políticos e econômicos que estamos vivendo como nação e declara: o reino de Deus vai chegar no Brasil. É alguém que anda na cidade e vê um problema e declara: Senhor, usa o prefeito para resolver isso aqui. Ei, eu não estou falando de otimismo barato não, tá? Não estou dizendo sobre a força do pensamento positivo. Eu estou falando de alguém que é cheio do Espírito Santo e que por causa disso transborda esperança. Olha uma marca bacana aqui. Homens e mulheres que sempre têm um discurso esperançoso, mais do que um discurso, um coração esperançoso, que sempre estão aguardando que Deus faça algo novo e se movendo para isso também, claro. Pessoas que têm fé, que veem solução em meio aos problemas, que declaram com palavras e fazem por onde para que as coisas mudem. Homens e mulheres cheios de esperança são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Murmuradores não são cheios do Espírito Santo. Reclamadores não são cheios do Espírito Santo. Solucionadores são cheios do Espírito Santo. Homens que se indignam com uma realidade, mas que se movem em fé para mudá-la, com a esperança de que aquilo que a gente não puder fazer, Deus fará. É profetizar sobre a tua família, é crer no milagre que Deus vai fazer na tua profissão, na tua empresa, no teu casamento. Fé. A versão NVI fala: para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha só, é o poder que me reveste para colocar a mão na cabeça de alguém e essa pessoa cair cheia do Espírito Santo. É o mesmo poder que opera em mim para que eu seja cheio de esperança. É o poder que foi liberado quando alguém impôs as mãos na minha cabeça e que me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido, e o meu coração queimar, e a minha língua enrolar. Isso faz parte, Deus se move assim, mas é esse mesmo poder que quando eu levantar do chão, me torna um homem cheio de fé, de esperança, de equilíbrio, de moderação, de sabedoria, de discernimento. Tem alguém aqui nessa manhã? Quem é cheio do Espírito Santo não se move pela circunstância, se move pela convicção de que Deus está agindo. Não, mas o mundo caiu ao meu redor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Isso não significa que nada vai te acontecer, isso significa que nada vai te abalar. É como nós cantamos: eu tenho o céu sempre ao meu redor, nada me abalará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Disse o apóstolo Paulo. Será a morte? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Quem poderá te separar? Quem poderá me separar?
quando nós entendemos que a vida cristã é por fé e que tudo o que nós fazemos deriva do que cremos e não o contrário, nós nos enchemos da presença de Deus e transbordamos onde quer que estejamos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não apaga o medo, ele fortalece a fé. Ei, fé não é ausência de medo. Coragem e esperança não é ausência de medo, mas é quando o medo está gerando um frio bem aqui na tua barriga, abaixo do tamanho do fogo que a fé está gerando no teu coração. Quantas decisões eu tomei nos últimos anos com medo, mas com meu coração convicto de que era Deus que estava me conduzindo a fazer aquilo daquele jeito, mesmo nas minhas limitações, mesmo nos meus erros, nas minhas imperfeições e pecados que o Senhor conhece e meu pastor também conhece. O Senhor vai nos impelindo, o Senhor vai nos guiando para um lugar que nós não podemos ver e nem precisamos. Quando cantamos que Deus vai na frente abrindo o caminho, se está tudo escuro, só quem está vendo é quem vai na frente. E como é que eu vou, pastor? Eu vou porque Ele está falando. E tudo que nós precisamos na caminhada cristã é ouvir. Mas eu quero ver, eu quero só ouvir, porque para mim o fato dele ver já é suficiente. Deus vê, Deus fala, olha a sequência: Deus vê, Deus fala, eu ouço, eu obedeço, eu me movo, e um dia Ele vai me permitir ver para entender tudo. A gente quer ver logo para entender, porque a gente é acostumado a ir para lugares que a gente não conhece, com a localização fixa, e o trajeto todo sendo traçado. Deus não se move pelo GPS, pelo Waze. Deus tem uma voz. No mapa de Deus, a tela está preta, mas a voz vai dizendo: adiante, à direita. Mas Senhor, rapaz, calma, eu já passei daí faz hora, pode vir. Mas está dando tudo errado, venha. Nada faz sentido, venha. Irmão, você quer se preocupar? Você quer ficar preocupadinho aqui? É quando você não está ouvindo a voz. Aí para onde você for, é perigo de estar tudo errado, porque Ele está falando para ali, já lá, e você está indo para cá. Enquanto Ele está na frente, eu estou aqui alguns passos atrás, e a voz do Senhor está nítida. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Enquanto eu estou ouvindo a voz, irmão, eu posso ir sem medo, e ainda com medo eu vou por fé. O problema é ir na direção contrária, porque a voz vai ficando mais distante. Ele está falando para lá, você está indo para ali, a voz ficou distante. Mas pastor, para cá está mais claro. Pois vá pela sua vista sem a voz. Se der certo, me conta, eu nunca mais prego o Evangelho. Não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos, porque a fé vem pelo ouvir. Você pode aplaudir Jesus por isso? A fé é fortalecida pelo Espírito Santo, mesmo quando não há evidência de que Deus está fazendo algo. O problema é que a gente precisa sempre de uma evidência. A gente precisa de coisas palpáveis. Não, nós só precisamos ouvir e crer. Quinto e último, e você vai dizer: falsidade, gente. Já falamos sobre ele, então não vou me demorar. Quinta marca de alguém que carrega o Espírito Santo é o próprio fruto, que está em Gálatas 5, 22 ao 23. Já falamos sobre isso algumas vezes, mas faço questão de fechar essa mensagem e fechar essa série de mensagens relendo esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Dom é o que você faz e as pessoas conseguem perceber, porque é através de você que algo acontece. Então, é bem provável que no exercício do dom,
Isso acontece com todo homem que tem dom, com toda mulher que tem dom. É muito provável que as pessoas vão se impressionar. Uau, glória a Deus pela tua vida e tal. Vamos se impressionar. Você sabe o que impressiona Deus? Não é o meu dom, porque o meu dom é uma ferramenta que Ele me deu. O que impressiona Deus é quando eu exerço a manifestação de cada uma das características e qualidades do fruto. Porque o dom Deus dá, e o dom é irrevogável. Por isso que existem pessoas que até apostataram da fé e utilizam o dom para benefício próprio, e Deus não faz nada, não, porque vai ter prestação de contas. O dom é irrevogável, mas a presença do Espírito Santo nós podemos perder, sabia? Não entristeçam o Espírito Santo, está escrito. O dom sem a presença do Espírito Santo pode me levar a um lugar de honra própria, de exibicionismo, de utilização em favor próprio. Meus amados, eu tenho certeza que tudo que eu preguei nessa manhã ficou claro para você. Que o Espírito Santo nos encha por inteiro. Pode ter arrepio, mas pode ter que um dia não tenha. Pode ser que você caia num dia, pode ser que no outro você não caia. Mas seja cheio. E nós começamos lendo o texto que diz: se permita ser cheio, deixem-se encher. Para de vir para a igreja com o balde virado. Deixa o teu balde com a boca para cima. Sabe que horas parou de derramar o óleo na casa da viúva? Quando acabaram as vasilhas, lembra? O profeta chegou lá, só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Ele estava com fome, igual eu cheguei com fome hoje aqui. Pense numa fome, irmão. Porque a presença de Deus dá fome. E a gente mergulhou profundo aqui. Eu cheguei aqui, eu tive que pedir um café da manhã pelo iFood ainda agora aqui. Estava desesperado. O profeta chegou lá e falou assim: eu quero comer um bolo. Irmão, imagina eu chegar na tua casa e pedir a única coisa que você tem. Você mandava me prender. Eu estava no Instagram: pastor explorador está aqui. Ela, cheia de fé, prepara o bolo, passa para ele, e ele fala assim: agora vá nas vizinhas, vá na sua vizinhança toda, consiga o máximo de vasilhas que você puder. Eu tinha deixado uma gota, um dedinho de azeite lá no finalzinho da botija. E eu te falo, pela revelação do Espírito Santo de Deus, que aquela mulher era uma excelente vizinha, porque ela conseguiu emprestar todas as tapaués das vizinhas dela. E você sabe, mulher, tapaué não se empresta, que vai e não volta. Ela colocou as tapaué na sala todinha. Ele pegou o fio do resto da gota do azeite e foi enchendo. Bacia 1, check, e 2, e derramou, e quando encheu todas, o óleo cortou. Irmão, venha para o culto com as suas vasilhas tudinho com a boca para cima. Espalha as suas vasilhas. Entra no teu quarto, enche de vasilha de Deus. Derrama o óleo. Me enche da tua presença. Aleluia. Aumenta a tua capacidade nessa manhã para receber mais de Deus. Limpa o teu coração. Tira esses entulhos daí. Ei, arruma essa casa. Arruma essa casa, não é para visita, não. É para a morada dele. Organiza a sua vida. Organiza as suas finanças. Cuida do teu corpo. Trata bem teu marido, tua esposa. Seja um filho honroso aos seus pais. Homens e mulheres, eduquem os seus filhos aos pés da palavra, não do YouTube. Ei, aumenta a tua capacidade para receber, porque a porção do óleo do Espírito Santo é infinita. Você acha que o óleo derrama porque o óleo acabou? Para de derramar porque acabou? Não. Para de derramar porque a gente não aguenta mais receber. Que horas foi que o último peixe pulou no barco de Pedro? Quando Jesus, olhando ali, falou: vai afundar. Tá bom. Aí Pedro chama o outro barqueiro. Pedro era um cara parceiro, que o outro cara estava tão cansado quanto ele, de ter trabalhado a noite inteira e não ter pegado nada. Lá veio o cara, puxou o barco, encostou. Aí Jesus olhou: opa, tem mais um barco, peixe, bora, tilápiazinha. Encheu o outro barco.
Quando o outro barco, Jesus falou: tilápia, quieta. Só parou o peixe quando não tinha mais onde colocar. Só acabou o óleo quando não tinha mais onde receber. Quem aqui está com as vasilhas na mão nessa manhã para receber, ponha-se de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos e coloque suas mãos para frente. Que nessa manhã o Espírito Santo te toque de uma forma especial. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é um estilo de vida. Não se limita ao que nós vivemos em um momento, em um evento. A plenitude do Espírito Santo não se mede pela intensidade da experiência, mas pela constância da transformação. Nessa manhã nós vamos orar, e o Espírito Santo vai encher esse lugar. Não por causa de nós, pelo contrário, apesar de nós, mas por causa da nossa fome e da nossa sede. Senhor, nessa manhã eu oro por discernimento, para que Teu Espírito nos ensine a ouvir a Tua voz no meio do ruído. Nessa manhã eu oro por sabedoria, para que o Senhor nos guie a fazer o certo, do jeito certo, no tempo certo. Eu oro por moderação, para que os nossos temperamentos sejam dominados pelo Teu Espírito, assim como nossas reações e impulsos. Eu oro para que o Senhor nos batize com fé, para que possamos ver sem crer sem ver, para que mesmo no meio da dor nós possamos confiar. Eu peço para que o Senhor nos encha com o Teu fruto, para que nossas vidas falem mais alto que nossas palavras.